24. Um ouro post-apocalíptico capítulo 127. Execução e aceitação. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Isto aqui é um grupo de pragas. Eles se alimentam da carne e dos ossos de nossa própria espécie e transformam nossa agonia em seus nutrientes. Fora da base Fishbone, todos os zumbis foram eliminados e o telhado estava cheio de sobreviventes que lutavam lado a lado com os da base Fishbone. Os bandidos estavam ajoelhados no chão com um pano preto sobre a cabeça. Atrás deles um grupo de soldados armados com armas de fogo. Canos pretos apontavam para suas cabeças e olhares frios ignoravam os corpos trêmulos. Outubro se aproximava e um friozinho começava a se instalar no ar. Foi nessa época que Jiang Shi investiu em blusão. Matar, saquear, pilhar, aterrorizar, molestar. Ele olhou fixamente para os olhos dos sobreviventes na multidão e levantou seu punho direito cerrado enquanto indignação justa saía de sua boca. Agora que eles estão ajoelhados diante de nós, rezando por nosso perdão e implorando por misericórdia como covardes, você acha que deveríamos poupar essa escória? Não. Gritos e assobios ecoaram por toda a rua. Até os zumbis da rua ao lado se viraram e olharam na direção da base Fishbone. Jiang Shen fechou os olhos, levantou as duas mãos e fez um gesto para que a multidão se acalmasse. O barulho da multidão diminuiu gradualmente e a atenção de todos se concentrou nele. Essa sensação era extremamente surreal. Ele se lembrava vagamente da sensação de ser observado por 30 pares de olhos ansiosos no esgoto. A sensação de apatia nascida do controle absoluto, de saber que eles tinham o poder de controlar a vida e a morte. Mas agora, ele era respeitado, adorado e louvado por um grupo de pessoas do fundo do coração. Ele só sentia seu sangue ferver tanto que nem a brisa fria conseguia esfriar. Jiang Shen desviou o olhar para a fileira de bandidos prestes a serem executados. Acredito que você estava bem ciente de que isso aconteceria um dia, quando apontou sua arma para pessoas indefesas e abusou de crianças e mulheres. Não. Ah! Uma cena surpreendente ocorreu quando um bandido ajoelhado de repente se levantou do chão e correu para o beco ao lado. Bang! O bandido em fuga desesperado caiu no chão e deixou um buraco assustador e sangrento em suas costas. Jiang Shen guardou a arma de volta no bolso quando a fumaça se dissipou. Os sobreviventes só viram uma série de ações borradas. Não conseguiam nem ver Jiang Shen sacando sua arma, muito menos o ato de atirar. Toda a ação foi tão suave que o rosto de todos ficou pálido. Eles não esperavam que o chefe da base Fishbone não apenas reunisse uma força tão grande, mas também possuísse uma habilidade de luta individual incomparável. Não é preciso dizer que, seja pela força ou pela velocidade de reação, Jiang Shen, injetado com a vacina genética, foi muito superior em comparação aos sobreviventes comuns. A fuga daquele homem foi planejada com antecedência, a corda não estava amarrada em suas pernas. Foi feita apenas para fortalecer seu prestígio por meio da força pessoal. Era da natureza humana adorar os fortes. Aliás, esse episódio foi ideia original de Zhou Guoping. Fogo. As palavras frias eram acompanhadas de névoa branca e ecoavam na rua fria. Ouviram-se tiros e um grupo de corpos foi jogado um por um na poça de sangue, encerrando oficialmente suas vidas perversas. Zhao Gang segurava o rifle na mão, encarando o inimigo que jazia na poça de sangue. Jiang Shi lhe dera a chance de se vingar, permitindo que participasse da execução dos bandidos. O bandido à sua frente era o mesmo bastardo que liderou os mercenários para atacar sua família, matar seu filho e capturar e estuprar sua esposa. Ao ver que o tumor que havia devastado a região por tanto tempo havia sido finalmente erradicado, os sobreviventes comemoraram com aplausos e ergueram seus rifles. Jiang Shen aproveitou os aplausos da multidão enquanto continuava a ordenar que formalina fosse borrifada nos corpos que seriam pendurados em vários cruzamentos importantes em Qingpu para deter aqueles que ousassem cometer atos perversos. Desde então, Qingpu ostentava o selo da base espinha de peixe no mapa. Era chamado de selo da ordem. Depois de lidar com os assuntos dos bandidos, Jiang Shen estava se preparando para voltar para a mansão quando viu um homem ajoelhado na sua frente. O que você está? Jiang Shen fez uma pausa para perguntar. Não tenho para onde ir. Você me ajudou a me vingar, então minha vida é a sua. Zhao Gang estava de joelhos,
com a cabeça baixa e o rifle apoiado no chão. Você não tem esposa. Levante-se primeiro. É exatamente isso. Não temos para onde ir. Por favor, nos acolha. Estou disposto a vender minha vida a você, mesmo que queira que eu morra. Eu, Zhao Gang, não hesitarei, disse ele em voz grave. O homem resoluto se levantou e permaneceu ajoelhado no chão. Não tem para onde ir. Jiang Shen teve uma percepção repentina. O inverno estava chegando. A casa deles havia sido completamente saqueada e, mesmo que retornassem àquela cabana vazia, não sobreviveriam ao inverno. Por favor. Zhao Gang enterrou a cabeça ainda mais fundo. Jiang Shen estreitou os olhos levemente e suspirou. Me chame de chefe de agora em diante. Terminado, ele passou por Zhao Gang e foi até a base. Zhao Gang ficou paralisado por um momento antes que uma expressão de êxtase surgisse em seu rosto. Ele ergueu a cabeça e olhou com gratidão para as costas de Jiang Shen. No final, Jiang Shen ainda estava movido pela compaixão. Ele foi até Shen Guigu, que estava patrulhando com um rifle, deu um tapinha em seu ombro e apontou na direção de Zhao Gang. Arranje um lugar para ele morar fora do muro. Amanhã, levem os outros dois para a sexta rua para uma cirurgia. Os outros dois eram obviamente Zhu Guoping e Shunan, e a cirurgia se referia a um implante de chip de escravidão. Sim. Shen Guigu saudou. Jiang Shen assentiu com satisfação e entrou na base. Havia muitas coisas esperando para serem resolvidas. Shen Guigu observou seu chefe sair, balançou o rifle nas costas e caminhou em direção a Zhao Gang. Levante-se, amigo. Shen Guigu estendeu a mão direita para puxá-lo para cima. Você terá que passar a noite fora do muro. Amanhã alguém vai levá-lo à rua 6 para implantar um chip. Depois você e sua esposa ficarão em um quarto confortável e se tornarão parte de nós. Zhao Gang hesitou por um momento. Todos devem receber um chip de escravidão implantado? Shen Guigu pareceu perceber sua hesitação. Sorriu e tirou um cigarro do bolso. Quer um? Esse era um dos benefícios da base Fishbone. Ele pegou um cigarro hesitantemente. Shen Guigu pegou o isqueiro e acendeu um para si. Os dois então começaram a fumar em frente ao portão. Eu estava hesitante como você no passado. Eu era apenas um refugiado na época, e quando fui implantado à força com um chip de escravidão e vendido para uma força desconhecida na sexta rua, meu coração se encheu de medo. Eu realmente não me importo com a minha vida, mas não entendo por que minha esposa precisaria de um chip de escravidão, Zhao Gang murmurou e respirou fundo lentamente. Ele podia aceitar que sua esposa fosse humilhada por bandidos porque era sua própria incompetência que causava isso. Mas ele não podia aceitar que sua esposa se tornasse escrava de outra pessoa, mesmo que ele estivesse disposto a vender sua vida para a base Fishbone. Shen Guigu riu de repente ao ouvir isso. Ele olhou confuso para Shen Guigu, sem saber por que estava rindo. Eu era como você antes. A sensação de ter minha própria esposa sendo implantada com um chip de escravidão certamente não era boa. Mas você está pensando demais. O chefe é uma boa pessoa. Ele nunca nos tratou como escravos. Minha esposa agora é a cozinheira da base. Ele não nos fez mal só porque controlava nossas vidas. Parece que você realmente o respeita. Ele olhou surpreso para Shen Guigu. Isso mesmo, eu era apenas um refugiado à beira da morte antes, e agora sou o líder da milícia da base Espinha de Peixe, responsável pela defesa do muro. Ele não só nos mata de fome, como também nos dá uma dignidade que nem sequer sonhamos. Ele realmente merece respeito. Mesmo que eu não tenha essa coisa na cabeça, ainda assim jurarei lealdade a ele. Shen Guigu jogou fora a ponta de cigarro que tinha na mão, deu um tapinha em seu ombro e sorriu para ele. Tenha um bom desempenho, contanto que provem seu valor. Nosso chefe não economizará em recompensas. Posso dizer que em toda a cidade de Wangai, além de algumas instalações especiais de sobrevivência, não há lugar mais feliz do que aqui. Ele silenciosamente apagou a ponta do cigarro e acenou para Shen Guigu. Do outro lado, soldados da base Fishbone começaram a limpar o local de execução. Os sobreviventes começaram a se dispersar, e os sobreviventes da base Fishbone arrastaram mais de 20 corpos para a beira da estrada para serem pulverizados com formalina. Um corpo, no entanto, foi silenciosamente arrastado para a base e levado para uma cabine. Jiang Shen estava sentado naquela sala. O soldado fez a saudação e ficou parado junto à porta. O cadáver no chão se contraiu e se levantou lentamente. Ain,
É cansativo fingir a morte. Zhou Guoping tirou o saco preto da cabeça, respirou fundo algumas vezes e deu um tapinha exagerado no peito. Ah? Então você quer tentar a morte de verdade? Jiang Shen sorriu maliciosamente. Ei, vou deixar isso passar. Zhou Guoping sorriu ironicamente e olhou obsequiosamente para seu novo chefe. Ele usava um colete à prova de balas e uma bolsa de sangue por baixo. Quando Jiang Shen atirou nele, ele caiu no chão fingindo estar morto. Amanhã vou levá-lo a State para uma cirurgia. Até lá, você não pode dar um passo para fora desta sala, senão... Jiang Shen se levantou da cadeira, caminhou até ele, deu um tapinha em seu ombro e saiu da sala. Observe-o. Depois de parar por um momento na porta, Jiang Shen fez um sinal para o soldado ao lado. Sim. O soldado saudou. Então, Jiang Shen retornou ao portão. Já havia 2 tendas erguidas perto da porta. Havia arame farpado para bloquear a passagem dos zumbis. Os zumbis da área já haviam sido exterminados e os novos zumbis levariam pelo menos um mês para chegar, então essa fortificação básica era suficiente para proteger a segurança das 3 pessoas do lado de fora do muro. Zhao Gang e sua esposa estavam montando sua barraca. Shunan, o solteiro, estava negociando em sua própria barraca. Jiang Shen ainda tinha algumas coisas para perguntar, então ele o abordou diretamente. O quê? Shunan amarrou os fios, enxugou o suor da testa e se virou para olhar para Jiang Shen. Só queria te perguntar uma coisa. Lembro que você me disse isso antes de vir para cá porque seu avião caiu. Onde foi? Shunan olhou para Jiang Shen com um olhar estranho. Se eu lhe disser a localização dos destroços, isso será considerado uma contribuição significativa. Jiang Shen ficou estupefato e depois riu. Claro, que tal uma caixa de carne de porco pura enlatada? Shunan lambeu os lábios, mas balançou a cabeça. Eu quero aquela mulher. Quem? Se ela estiver na base, vá atrás dela você mesmo. Jiang Shen olhou para Shunan com estranheza. Ela não está na base. Você se lembra de Zhou Xiaoxia? Jiang Shen franziu as sobrancelhas por um tempo antes de finalmente se lembrar do nome, mas a maneira como ele olhava para Shunan agora era ainda mais estranha. Você quer? Aquela RBQ? MHMM. Shunan respondeu secamente, sem olhar mais na direção de Jiang Shen. Faça o que quiser, Jiang Shen deu de ombros. Embora não soubesse por que Shunan estaria interessado em um RBQ, ele não tinha a intenção de interferir em seus hobbies pessoais. Mas, com o estado mental dela, é melhor não deixá-la sair. MHMM, entendi, Shunan assentiu. Você poderia levá-la para um implante amanhã? Ela tinha um excelente poder de combate antes, é melhor se controlar um pouco. Surpreso, Jiang Shen olhou para ele e assentiu. Dá-me o mapa. Shunan estendeu a mão. Jiang Shen tirou a caneta do bolso e abriu o mapa holográfico. Shunan ampliou habilmente o mapa, fixou-o em uma determinada área e pressionou a tela. Está bem aqui, se o reforço for forte o suficiente, ainda deve estar no heliporto do telhado. Helicópteros tipo 51 são bons, não tem muitos nem na cidade de Liuding. Como havia apenas alguns sobreviventes perto do centro da cidade, o helicóptero ainda deveria estar lá. Aquele perto de Songjiang? Vou enviar uma equipe de busca. Ele olhou para o ponto no mapa e sentiu antes de guardar a caneta do computador. Lembre-se de trazer fios de aço e um caminhão. Shunan deu mais uma dica antes de voltar a mexer nos arames farpados. HMMM, Jiang Shen acenou com a cabeça. Os 3 caminhões que ele recebeu do humano mutante poderiam finalmente ser bem utilizados. Se ele conseguisse consertar o helicóptero, a base Fishbone finalmente adquiriria sua primeira unidade aérea. O helicóptero era algo com que até mesmo a State sempre sonhou. Com uma metralhadora, poderia ser um helicóptero ofensivo e também transportar mísseis. De qualquer forma, não havia muitas forças com capacidade superior de defesa em áreas de alta altitude. Ele poderia modificar o helicóptero como quisesse, a mobilidade nem precisaria ser considerada. Resumindo, ele precisava colocar as mãos nessa coisa, pois era simplesmente um gigantesco dispositivo de matar. Após deixar Shunan, ele imediatamente encontrou Shen Guogu e ordenou que ele levasse imediatamente 15 pessoas e um caminhão para resgatar o helicóptero. Considerando a altura do helicóptero, ele também procurou uma equipe de construção e enviou outra equipe de engenharia, composta por 10 pessoas, para acompanhá-los.
Depois de lidar com todas essas coisas, ele retornou à base mais uma vez. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 128, o laboratório de Linlin. Com o retorno da expedição, a base Fishbone retomou sua antiga vivacidade. A construção da base estava de volta aos trilhos. A equipe de construção começou a mover lotes e lotes de materiais de construção para fora do muro e começou a implementar o trabalho de expansão conforme planejado originalmente. As mulheres resgatadas da base dos mercenários de Wizong foram colocadas em um prédio de apartamentos vazio. Jiang Shen designou 5 enfermeiras para cuidar delas e ajudá-las a recuperar a sanidade. Ao mesmo tempo, os sobreviventes da base agora podiam utilizar o sistema de pontos para levar a pessoa de quem gostavam para casa. Em princípio, a Fishbone Base incentivava a adoção como um meio de assumir responsabilidades e ajudar seus parceiros a retornarem à normalidade. As mulheres que conseguissem ingressar na força de trabalho seriam recompensadas com pontos. Os postos de comércio em frente ao portão reabriram após o fim das ondas de zumbis. Acreditava-se que, após esse incidente, haveria um fluxo interminável de sobreviventes que viriam negociar ali, e o relacionamento entre a base Fishbone e os grupos de sobreviventes próximos se fortaleceria ainda mais. A linha de produção de projéteis e a linha de produção do veículo aéreo não tripulado, um Mingbi, ficavam em um galpão de metal, e as 2 linhas de produção militar puderam ser colocadas em produção após uma simples manutenção. Assim, a base Fishbone recebeu sua primeira fábrica militar e, embora a eficiência da produção não fosse alta, foi, sem dúvida, um bom começo. Depois de ordenar que Luo Zeng construísse um prédio na área recém-desenvolvida como novo local para a fábrica militar, Jiang Shen caminhou na direção da mansão. O terminal de UA poderia ser fabricado com peças eletrônicas recicladas e, como Yao Yao era especialista no assunto, concluí-lo não seria um problema para ela. Se ela conseguisse criar um sistema de drones, a defesa da base e as capacidades de detecção atingiriam outro patamar. Mas no momento em que ele abriu a porta, ele ficou surpreso. Você sabe quem eu sou? Linlin levantou a cabeça com os braços na cintura e confiantemente. Você é? Yao Yao engoliu um bocado, encolheu um pouco sua pequena cabeça e perguntou cuidadosamente. Eu sou a nobre e perfeita personificação da ciência e da tecnologia, um ser humano digitalizado. Linlin sorriu arrogantemente. Ela ficou muito satisfeita com a expressão assustada no rosto de Yao Yao. Naquele momento, o humor de Linlin era de êxtase, pois só havia um pensamento em sua mente. A sensação de implicar com os fracos era tão maravilhosa. No entanto, esse sentimento de alegria não durou muito, pois ela encontrou Jiang Shen parado na porta, olhando para ela com um leve sorriso. A boca de Linlin se contraiu rigidamente e sua expressão arrogante permaneceu congelada em seu rosto. Depois de descobrir Jiang Shen, como se Yao Yao tivesse encontrado seu salvador, ela rapidamente fugiu para trás dele e fez beicinho, parecendo ter sido injustiçada. Humano digitalizado. E daí? Jiang Shen sorriu e encarou a linda garota de cabelos prateados e brancos. A boca de Linlin começou a tremer quando ela se lembrou do medo que sentia por esse demônio. Onde está Sun Jiao? Ele se virou e acariciou a cabeça de Yao Yao com indulgência. A irmã Sun Jiao estava tomando banho, disse Yao Yao calmamente. Então, ela olhou na direção de Linlin e, com um tom cheio de queixa, continuou. A irmã Sun Jiao me pediu para encontrar um quarto para ela, mas assim que a irmã Sun Jiao saiu, você intimidou meu Yao Yao. Isso era intolerável. Especialmente ao ver a expressão tímida de um pequeno animal no rosto de Yao Yao, as tendências protetoras de Jiang Shen explodiram de repente. O que você vai fazer? Linlin estava tremendo e começou a recuar. Seus cabelos prateados tremiam, seu rosto branco se enchia de medo. Apesar de sua beleza sobrenatural, seu mau caráter só despertava o desejo sádico dos humanos, e não seus instintos protetores. Quase sem hesitar, Jiang Shen pegou sua empresa pública e apertou algumas teclas. Um leve som estático foi emitido do pescoço de Yao Yao e a coleira eletrônica se abriu. Sem dizer uma palavra, ele agarrou a coleira de Yao Yao, aproximou-se de Linlin com um olhar malicioso, ignorou a resistência dos punhos agitados e colocou a coleira em volta do pescoço dela. Yao Yao tocou o pescoço com uma expressão magoada. Essa era a única ligação entre ela e o irmão Jiang Shen, mas foi tirada por aquela mulher estranha.
Quanto mais ela pensava nisso, mais triste ficava. Seus grandes e adoráveis olhos começaram a ficar lacrimejantes. Não, é muito perigoso. Eu sempre quis tirar isso há muito tempo. Que tal te dar um presente novo depois? Jiang Shen viu a expressão dela e a acalmou rapidamente. Olá. Se é perigoso, por que você colocou em mim? Protestou Lin Lin. Quem se importa com você? Jiang Shen se virou e lançou-lhe um olhar feroz, fazendo Lin Lin se encolher de medo novamente. Yao Yao olhou para os dois se sentindo injustiçado e fez beicinho novamente. Ela tinha um mau pressentimento sobre isso. Parecia que havia cada vez mais oponentes. Ponto. Depois de forçar a rebelde Lin Lin a ficar parada, Jiang Shen a levou para o primeiro andar do escritório. Era chamado de estúdio, mas não havia mais livros ali. As estantes foram descartadas no quintal como lixo, e a sala agora estava cheia de aparatos experimentais retirados do abrigo de Lin Lin. Ah! Como ousa tratar meus bebês desse jeito? Lin Lin correu em prantos e tocou seus preciosos instrumentos. Este é o seu quarto de agora em diante. Limpe-o você mesma, disse Jiang Shen sem rodeios, com um sorriso malicioso. Ele jurou que sempre foi uma pessoa legal. Mas por alguma razão, Lin Lin parecia ter nascido com o buff do por favor, me intimide. Seu favorito era sua provocação exagerada. Lin Lin olhou ferozmente para ele antes de colocar corretamente o equipamento de cabeça para baixo no chão. Ah, então é assim. Eu pensei que aquele lado fosse o fundo. Estúpido, Lin Lin xingou inaudivelmente e não olhou mais para ele. O humano mutante e o corpo do Deathclaw estão no congelador. Sua missão atual é dissecá-los. Quero saber exatamente o que é o vírus X2 e quais efeitos específicos ele causaria aos mutantes, além dos dados de estatísticas corporais do humano mutante. Isso não deve ser muito difícil para você, certo? Quando Lin Lin ouviu isso, ela inclinou a cabeça com altivez, com os longos cabelos prateados jogados ordenadamente para o lado. Porque eu iria te ajudar. Se você não precisa comer, não precisa me ajudar, Jiang Shen interrompeu suas palavras com um sorriso brilhante. Você. Lin Lin imediatamente pareceu ter sido severamente injustiçada, mas além de fazer Jiang Shen se sentir satisfeita, não havia o menor sentimento de culpa. Quem disse para você ter um temperamento tão ruim? Sua tarefa já foi dada a você, então, se não houver mais nada, vou sair agora. Aliás, é melhor você ser legal com a Yao Yao, porque ela é quem cuida da sua comida. Jiang Shen riu e caminhou em direção à porta. Espere. Lin Lin interrompeu apressadamente. O quê? Se você vai protestar, então está rejeitado. Jiang Shen se virou para ele e disse rudemente. Onde fica meu quarto? Só para esclarecer, quero o melhor quarto no último andar, com banheiro próprio e virado para o sul. Lin Lin estava reservada no início, mas começou a se deixar levar conforme falava. Seus olhos ônix brilhavam com raios de expectativa. Mas Jiang Shen estava apenas olhando para ele em silêncio e com uma expressão que não poderia estar mais confusa. Como se sentisse que estava falando sozinha, Lin Lin olhou cautelosamente para Jiang Shen e finalmente começou a aceitar a realidade de que tinha que ceder a ele. Lin Lin pensou, um homem sábio não luta quando as probabilidades estão contra ele. Como uma beldade, vou me submeter por enquanto, espere só até. Vírgula. Só que ela não sabia quando esse momento chegaria. Está tudo bem? Ela perguntou timidamente. Jiang Shen ficou em silêncio por um longo tempo e de repente fez uma pergunta sem sentido. Um ser humano digitalizado precisa dormir? Claro. Eu não sou um robô. Lin Lin quase chorou de arraso. Depois de uma breve pesquisa no Wiki, Jiang Shen finalmente entendeu que tipo de existência ela era. Em poucas palavras, ela era apenas uma pessoa comum antes, mas, devido a uma doença congênita, 40% dos tecidos do seu corpo foram substituídos à força por componentes eletrônicos. Seu cérebro foi equipado com nanocomponentes que se conectavam às suas terminações nervosas, permitindo que seu cérebro operasse na velocidade de processamento de um computador. O estômago artificial permitiu que ela digerisse alimentos com o dobro da eficiência de uma pessoa comum, e também converteu parte da energia em armazenamento de energia elétrica. E no que diz respeito às necessidades de alimentação e sono, não havia nenhuma diferença óbvia entre ela e as pessoas comuns. Então, você não é um robô, afirmou Jiang Shen enquanto examinava Lin Lin de cima a baixo.
Como já havia visto um robô na Rua 6, sua percepção anterior o fez pensar que ela era um robô. Presumi que você fosse feita de silicone. Você é feito de silicone. Lin Lin lançou-lhe um olhar feroz, mas quando de repente se lembrou de que ainda tinha coisas a lhe perguntar, seu tom imediatamente suavizou e adotou um tom frágil. Aquilo, o quarto. Quarto. É bem aqui, não é? A expressão de Jiang Shen parecia estranha. O quê? A quê? Você quer que eu durma com um monte de equipamentos de laboratório? Lin Lin pulou e gritou como um esquilo que teve o rabo pisoteado. Então, por que você acha que compramos um quarto grande como este para você? Vou colocar uma cama aqui em breve. Jiang Shen revirou os olhos. Ignorando o grito de decepção de Lin Lin, Jiang Shen saiu da sala. A razão pela qual ele estava intimidando-a era, em parte, porque ele queria fazer isso do fundo do coração. Por outro lado, ele precisava disciplinar essa garota. Havia um quarto extra na mansão, mas a atitude dela era mais do que abominável. Se ele fosse um pouco mais gentil, temia que ela fosse ainda mais irracional. Não seria sensato mimá-la quando ele precisa lhe ensinar uma lição. Ponto. Quando Jiang Shen entrou na cozinha, encontrou Yao Yao preparando o jantar. Yao Yao usava um avental rosa e sua mão direita segurava uma colher comprida enquanto olhava fixamente para a panela de ensopado. A boca, como uma cereja, zumbia suavemente e o rosto terno se enchia de um sorriso feliz. Ah, ela é muito fofa. Jiang Shen inconscientemente cobriu o nariz, apesar de não ter sangrado. Como se ouvisse o som na porta, as orelhinhas de Yao Yao se moveram adoravelmente enquanto ela se virava para olhar para a porta. O irmão anda muito ocupado? Espere só um pouquinho, a refeição está quase pronta. Ao ver que era Jiang Shen, o rosto de Yao Yao ficou ligeiramente vermelho, então ela se virou e continuou concentrada na panela de ensopado. Terminei. Aliás, desculpe incomodá-la, mas você pode cozinhar mais uma porção no futuro. Jiang Shen caminhou até ela e acariciou sua cabeça como se fosse um bichinho de estimação. Já cozinhei mais uma porção. Yao Yao estava confortavelmente apreciando a sensação da mão ao grande esfregando sua cabeça. Jiang Shen não conseguiu evitar sorrir. Com certeza, Yao Yao é uma garota de bom coração. Mesmo depois de Lin Lin tê-la intimidado, ela ainda foi atenciosa o suficiente para incluir a comida de Lin Lin. Oh, que tipo de presente você quer? Embora ele não soubesse por que Yao Yao insistia tanto na perigosa coleira eletrônica, ele ainda colocou em Lin Lin, que definitivamente precisava mais dela. O rosto de Yao Yao ficou quente. Depois de um longo tempo, ela murmurou em voz baixa, posso guardar para mais tarde. Salvar? O aniversário de Yao Yao é em novembro, então. Você me entrega até lá? Ela baixou a cabeça e sua voz ficou ainda mais baixa. Aniversário? Jiang Shen assentiu e prometeu sorrindo. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 129. Missões individuais 4 pratos e sopa. Havia as costelinhas assadas em molho de soja favoritas de Sun Jiao, assim como os ovos mexidos favoritos de Jiang Shen. Com tomate. Lin Lin estava tendo um ataque de raiva, recusando-se a comer. No entanto, isso não durou nem 3 segundos, pois ela foi atraída pelo aroma inebriante da comida. Com uma expressão abatida, ela caminhou até a mesa. Jiang Shen pegou um pedaço de carne macia e suculenta e deu uma mordida. A textura delicada e o sabor delicioso não poderiam ser melhores. Pode ser um pouco difícil dizer pela falta de elegância de Sun Jiao ao comer, mas só de olhar para o rosto empanturrado de Lin Lin, apesar de sua atitude extremamente exigente, isso mostrava as excelentes habilidades culinárias de Yao Yao. A habilidade culinária de Yao Yao está cada vez melhor. Impressionado com as iguarias, Jiang Shen levantou o polegar para elogiar Yao Yao. Ei, Yao Yao riu. Ela baixou a cabeça, envergonhada, e seu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Ei, você também deveria me dar algum crédito. Enquanto você estava fora, fui eu quem orientou Yao Yao sobre como cozinhar melhor os pratos. A boca de Sun Jiao não parou por um momento enquanto ela enfiava mais comida na boca. Você só é responsável pela degustação, certo? Ridicularizou Jiang Shen. Dou 80 pontos, murmurou Lin Lin com uma voz que só ela conseguia ouvir e então engoliu um bocado de arroz. Após o jantar, Jiang Shen e Sun Jiao levaram suas tigelas para a cozinha. Lin Lin quis fugir logo após comer,
mas foi pega sem cerimônia por Sun Jiao. Ignorando Lin Lin, que estava lavando as tigelas com raiva, Jiang Shen guardou as tigelas lavadas no armário e então levou Sun Jiao, que também havia terminado sua tarefa, para o andar de cima. Há algum banco perto de Qingpu? Perguntou Jiang Shen. Negociar com militares e mercenários de Kane, bem como enviar fundos para áreas sensíveis, tem grande chance de congelar suas contas bancárias na Suíça. Pensando na segurança de sua conta, Jiang Shen decidiu usar o método de pagamento mais confiável e primitivo, ouro. Portanto, ele teve que encontrar uma maneira de adquirir ouro do Apocalipse. Banco? Precisa de mais ouro? Perguntou Sun Jiao, curioso. Sim, Jiang Shen assentiu. Sun Jiao pegou a caneta do computador e habilmente começou a desenhar o mapa holográfico. Há um banco Pak em Songjiang, que não fica muito longe daqui. Leve algumas pessoas com você para organizar uma viagem para mim amanhã. Preciso do ouro neste cofre, disse Jiang Shen após refletir por um momento e olhar a localização no mapa. Sun Jiao assentiu e sorriu encantadoramente. Então, contarei com você. Jiang Shen sorriu e estava prestes a se virar para discutir com Liao Liao sobre os Waves. Mas então ele percebeu que suas roupas estavam sendo puxadas. Sun Jiao fez beicinho e sussurrou perto do ouvido dele, tomei banho à tarde. Jiang Shen de repente caiu na gargalhada. Do que você está rindo? Sun Jiao ficou descontente e lhe deu um leve soco no peito. Nada, eu só achei você adorável. Ele estendeu a mão e acariciou seus cabelos pretos e sedosos. Fofo. Eu sou a rainha. Sun Jiao endireitou as costas e revirou os olhos para ele. Sun Jiao desviou o olhar e de repente se sentiu envergonhada. Ela então se forçou a manter a calma. Você quer? Jiang Shen naturalmente entendeu o que ela quis dizer, mas então balançou a cabeça. Sun Jiao ficou atordoada, com as mãos na cintura e uma expressão de desgosto. Por quê? Porque precisamos ser pacíficos e amorosos. Quando os imortais lutam, os mortais sofrem, disse Jiang Shen, impotente. Ponto. Ainda tenho uma coisa para falar com Liao Liao. Espere por mim no quarto hoje à noite. Jiang Shen sorriu maliciosamente e tocou delicadamente o rosto de Sun Jiao. Alguma coisa? Não é o que eu estou pensando, né? Sun Jiao olhou para ele com desconfiança. Kof, não, você está pensando demais. É sobre os drones. Jiang Shen tossiu, envergonhado. Traço. Sun Jiao fez beicinho e, de repente, beijou Jiang Shen no rosto, antes de pular para o lado. Bem, está tudo bem. Você só pode comer Liao Liao depois que esta senhorita for alimentada. Jiang Shen revirou os olhos para a garota safada e então se virou para ir em direção ao quarto de Liao Liao. Traço. A porta estava aberta, e Liao Liao estava sentada em frente à mesa mexendo nas peças eletrônicas. Havia um leve cheiro de shampoo no quarto. O cabelo de Liao Liao estava molhado e parecia que ela tinha acabado de tomar banho. Ela usava um lindo pijama de urso, e um par de pernas lisas como jade, penduradas no banquinho, balançavam alegremente. Parado na porta, Jiang Shen bateu suavemente. Ah, irmão Jiang Shen. O que posso fazer por você? Quando ela se virou e percebeu que era Jiang Shen, um sorriso suave imediatamente floresceu em seu rosto. Tenho um favor para lhe pedir. Ele deu um passo à frente e acariciou a cabeça de Liao Liao indulgentemente, como sempre. Liao Liao parecia confusa, seus olhos enormes estavam fixos nele. Ele tirou os restos do drone Mingbird que trouxe do abrigo subterrâneo. Você acha que pode projetar um terminal de controle como este drone? Liao Liao pegou o drone do tamanho de um prato e o examinou cuidadosamente em sua mão. Bem, não deve ser um grande problema com um UA como este. Uma empresa pública pode ser usado como terminal de controle, desde que o número não exceda 10. Mais do que isso, o processador da empresa pública não seria capaz de lidar com isso. Bem, sem problemas, um processador do tamanho de uma mesa resolveria o problema perfeitamente. Liao Liao bateu palmas e assentiu adoravelmente. De que materiais você precisa? Amanhã vou para a rua 6. Ainda tem muita coisa eletrônica no depósito, mas alguns componentes essenciais ainda estão faltando. Que tal o seguinte? Amanhã de manhã eu dou ao meu irmão uma lista das coisas que preciso. Tudo bem? Perguntou Liao Liao, com sinceridade. Claro. Jiang Shen acariciou a cabecinha de Liao Liao.
E mais uma coisa, você sabe como projetar um sistema de alerta de UAV? Os olhos de Yao Yao brilharam imediatamente ao ouvir a menção do sistema de alerta de drones, e ela sentiu vigorosamente. MHMM. Ultimamente tenho lido livros sobre esse assunto. Pode deixar comigo. Yao Yao ergueu a cabeça com confiança. Então deixo isso com você. O irmão tem alguma informação específica sobre o sistema de alerta de UAV? Yao Yao pegou uma caneta e um pedaço de papel enquanto esperava ansiosamente que Jiang Shen abrisse a boca. Vendo a expressão séria, mas adorável, de Yao Yao, Jiang Shen não pôde deixar de sorrir. Meu requisito específico é que os Senhuaves sejam capazes de realizar missões de patrulha automaticamente. Devem ser capazes de usar o terminal para traçar rotas de patrulha. Devem ser capazes de evitar obstruções e responder imediatamente a ataques inimigos. Além disso, seria ideal adicionar sistemas de reconhecimento facial, bem como um sistema de análise de fonte de calor. Depois de passar os detalhes, ele saiu do quarto de Yao Yao. Porém, no momento em que ele saía, ele sempre sentia algum tipo de ressentimento no rosto de Yao Yao. Um ouro post-apocalíptico capítulo 130. Prosperando na manhã seguinte, Jiang Shen liderou pessoalmente um grupo de 5 pessoas que precisavam de uma injeção, bem como 5 soldados Fishbone, até Assist Street. Ele escolheu ir com uma equipe porque, primeiro, estava curioso sobre quaisquer mudanças que Assist Street tivesse sofrido após a cruzada e, segundo, para fins de pesquisa de mercado. Agora que o poder de compra da Assist Street aumentou, os produtos comercializados com eles não se limitaria mais à comida. Assim que o surto inicial de produção rápida se estabilizou, as linhas de produção altamente utilizadas equipariam todos com armas potentes, reduzindo a demanda por armas de fogo devido ao excedente do mercado. Uma maior capacidade de caça significava que o número de cristais adquiridos também aumentaria. Os sobreviventes poderiam até mesmo expandir o raio de caça e se aventurar no centro da cidade para obter mais cristais. Depois que a comida, a necessidade mais básica, era satisfeita, as pessoas com um bolso cheio de cristais começavam a procurar maneiras de aumentar sua qualidade de vida. Com a demanda por outros produtos, inúmeras pequenas fábricas surgiriam como brotos de bambu depois da chuva. Pequenas oficinas se expandiriam gradualmente com base na demanda do mercado, e uma variedade de outros produtos encheria as prateleiras das lojas. As conversas casuais entre amigos mudariam de "você recebeu algum suprimento de nutrientes hoje?" para "quantos cristais você recebeu hoje?" A ordem voltaria a reinar nesta parte do território. A prosperidade retornaria com a liberdade. Mas o catalisador por trás dessas mudanças foi uma guerra que durou apenas alguns dias. Bem-vindo ao Assist Street, meu amigo. Zhao Xin segurava um charuto na boca enquanto estendia os braços para Jiang Shen a alguns passos de distância. Que bom ver você de novo. Você teve retorno do dinheiro que investiu em mim? Jiang Shen riu. Claro. Zhao Xin lhe entregou um charuto. Uma iguaria de antes da guerra, 10 cristais por um. Ele não precisava pensar sobre isso, já que Jiang Shen estava ali. Isso significava que o perigo para a base Fishbone havia sido aliviado e um lote de comida foi transportado para a cidade de Wangai. Jiang Shen pegou o charuto e o acendeu. Depois de receber a vacina genética, seu vício em fumar estava quase eliminado, mas era difícil recusar a oferta. Parece que você ganhou algum dinheiro? Jiang Shen riu. Isso mesmo, e vou fazer mais. Zhao Xin abriu um sorriso e, em seguida, colocou a mão carinhosamente em volta do ombro de Jiang Shen. Vamos. Está bem frio lá fora, conversaremos no carro. Os 5 que precisaram das injeções foram levados pelo pessoal de Zhao Xin para a clínica enquanto os soldados que os acompanhavam retornaram à base. Ele subiu no veículo de Zhao Xin e eles dirigiram em direção ao círculo interno. Então, meu amigo, que vento te traz até aqui? Zhao Xin olhou para Jiang Shen com um sorriso brilhante. Os pedidos normalmente eram concluídos por transmissão, e os detalhes que precisavam ser resolvidos podiam ser feitos por meio de uma conferência de realidade aumentada. Primeiro, eu precisava levar algumas pessoas novas para serem injetadas e, segundo, ver o progresso feito e entregar o pedido. Jiang Shen olhou para fora do carro e entregou o cartão de grafeno para Zhao Xin. Era o mesmo portão largo e, através dele, o canhão assustador permanecia inalterado, mas os rostos desnutridos agora estavam cheios de confiança.
Materiais de construção jaziam em locais vazios enquanto caminhões de construção se movimentavam do lado de fora da Rua 6, trabalhando no que parecia ser um projeto de expansão. Quase não havia pessoas no gueto, o que o fazia parecer bastante vazio. Zhao Xiu percebeu o choque de Jiang Shen. Sorriu enquanto segurava o cartão de grafeno e apertou o botão de iniciar. Disse casualmente, estes prédios fazem parte da área industrial recém-expandida. O muro precisa ser ampliado em várias centenas de metros, e o gueto não vende mais pessoas desde que o Conselho aprovou um novo regulamento para iniciar a recompra dos refugiados do gueto. Recompra? Jiang Shen não estava familiarizado com esse novo termo. Qualquer pessoa registrada na Rua 6 pode ser resgatada pelo preço de 10 cristais. Os refugiados resgatados não têm permissão para sair da Rua 6, mas trabalharão na fábrica de quem os comprou de volta por 3 anos antes de obterem a liberdade. Então o comércio populacional não é mais suportado. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Oficialmente, sim. Refugiados não são mais o fardo da Rua 6, mas recomendo que você vá ao Mercado Livre. Há muitos comerciantes de outros campos de sobrevivência com traficantes de escravos especializados nesse negócio. Zhao Xiu percorreu a lista no cartão de grafeno para confirmar o pedido de Jiang Shen. 500 rifles Reaper, 20 snipers Ghost, 500 coletes à prova de balas, 4 caixas de granadas comuns, equipamento de combate geral, 5 metralhadoras de 20 mm. É muito. Vocês estão planejando criar um exército? Perguntou Zhao Xiu, perplexo. Enviando para fora da província, respondeu Jiang Shen concisamente, é verdade que está sendo negociado com o mundo moderno. Ok, mas com quantidades como essa, vamos adiar a data de negociação para o dia 10. Ainda preciso de um pouco mais, então terei que fazer um pedido para a fábrica. Zhao Xiu tirou um celular fino como papel do bolso e apertou alguns botões. 1000 jaquetas, 1000 botas de neve, 20 toneladas de aço tipo C, 10 toneladas de seiva de árvore Cam. Isso é fácil, consigo pelo preço de atacado. Zhao Xiu leu a lista. A seiva da árvore Carme era obtida da árvore Carme mutante. Era usada como matéria-prima para diversos tipos de plástico, um material industrial comum em terras devastadas. Embora o solo poluído não pudesse produzir nenhuma plantação comestível, as plantas que sobreviveram por seleção natural permaneceram, e a Sist State tinha algumas pequenas fazendas de árvores dedicadas especificamente à produção dessa seiva. Junto com a seiva e o aço tipo C, bem como as peças eletrônicas obtidas pelos grupos de sobreviventes, seriam coletados a maioria dos componentes necessários para fabricar o drone Beija-Flor. Então deixo isso com você. A data da negociação está marcada para o dia 10, então. Este lote deve ser suficiente para 3 meses, então a próxima negociação deve ser marcada para janeiro do ano que vem. Jiang Shen sorriu. Sem problemas. Zhao Xiu assentiu em resposta. O carro seguiu para o círculo interno e parou em frente a um restaurante chamado Liua. Zhao Xiu explicou que aquele era o seu restaurante no círculo interno. Jiang Shen aceitou de bom grado o convite para almoçar, mas quando os pratos foram servidos, ele ficou chocado. Frango ao curry, carne de porco com batata e repolho ao vinagre. 3 pratos no total, 2 tipos de carne e um vegetal. O problema não eram os pratos em si, mas eram todos comida enlatada. Jiang Shen ficou surpreso com a vontade de comer de Zhao Xiu. Ao comparar a qualidade de vida, o respeitado vereador da Sist State comia pior do que o morador de rua moderno. Jiang Shen comeu até ficar 80% satisfeito. Sentou-se em um restaurante luxuosamente reformado, comendo pão rico em amido e pratos enlatados preparados no micro-ondas. Foi uma sensação bastante cômica. Principalmente porque a pessoa sentada à sua frente estava devorando a refeição. Após a refeição, Zhao Xiu usou um guardanapo para limpar a boca antes de se recostar na cadeira e sorrir para Jiang Shen. Tenho que elogiar a comida do Fishbone Base. É deliciosa. Obrigado. Jiang Shen sorriu. Ah, já que você está aqui, tenho algo que pode lhe interessar. Como se de repente se lembrasse de algo, Zhao Xiu sentou-se ereto na cadeira e baixou a voz. Ah? O que foi? Ao ver isso, Jiang Shen também ficou sério. Aquele homem fazia parte de um grupo de 10 membros do conselho. A notícia que ele estava vazando precisava ser levada a sério. Zhao Xiu sorriu misteriosamente enquanto jogava uma bomba em Jiang Shen.
Com base na nova proposta da Sixth State, estamos prestes a criar um banco. A viabilidade da proposta ainda está em debate, mas provavelmente acontecerá. Um banco. Jiang Shen ficou atordoado. Abrir um banco no apocalipse, o que é isso? A renda média está aumentando constantemente, então é uma necessidade para a Sixth State, especialmente porque temos a capacidade de fazê-lo. As pessoas podem armazenar cristais não utilizados no banco para adquirir uma participação, e fábricas iniciantes podem emprestar cristais para investir na planta. O sangue já está fluindo, agora só precisamos de um coração. Zhao Xin riu confiantemente enquanto lançava um olhar energético para Jiang Shen. No futuro, a introdução do banco provavelmente daria início a uma onda de novas fábricas. Depois de pensar por um momento, Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Não é uma má ideia, mas tem algo a ver comigo? Claro. Zhao Xin sorriu, baixando a voz e continuando, você não quer ser acionista deste banco? Foi uma maneira interessante de formular a pergunta. A expressão de Jiang Shen ficou estranha ao ouvir Zhao Xin. Ele perguntou retoricamente, você não quer ser? Se houver algo bom assim, você seria gentil o suficiente para me perguntar. Adivinhando os pensamentos de Jiang Shen, Zhao Xin continuou, claro, mas, com base no regulamento, o limite de participação dos membros do conselho é de 7%, cada um contribuindo com 100.000 cristais. O restante seria vendido ao público com um prêmio. Então o que você está dizendo é que seu bolo já foi dividido. Então você pensou em seu velho amigo, eu. Jiang Shen riu. Isso mesmo, você está interessado? Zhao Xin cruzou os dedos enquanto olhava para Jiang Shen. Jiang Shen não respondeu imediatamente, mas coçou o queixo enquanto pensava. Os 10 membros do conselho estão limitados a 7% cada um. Portanto, sua influência é igual à de cada um. Isso evita que uma pessoa exerça muita influência nas decisões do grupo. O motivo pelo qual Zhao Shen vazou a informação para mim é na esperança de que eu comprasse algumas ações. Graças à nossa aliança, ele obteria mais influência no banco. Como minha orientação continua na sede, não devo me preocupar com influência, mas apenas com os dividendos do banco. Considerando os desenvolvimentos recentes da Sixth State, esse banco tinha significados significativos, ou então Zhao Xin não teria se envolvido tanto nele. Foi o coração que se tornaria a linhagem. Um sorriso travesso surgiu no rosto de Jiang Shen quando ele tomou uma decisão. Ele percebeu que estava se tornando mais habilidoso em política. E qual é o critério de investimento do banco? Perguntou Jiang Shen estoicamente. Forneça empréstimos à fábrica, à loja, ao desenvolvedor, aos mercenários e uma possível equipe de caça, respondeu Zhao Shen. E quanto ao requisito de compra? Zhao Xin sorriu imediatamente ao ouvir a pergunta de Jiang Shen. Ele percebeu que Jiang Shen estava tentado. 1% da ação corresponde a 20.000 cristais. O comprador deve ter pelo menos 200 metros quadrados de ativos fixos na Rua 6. Além disso, deve ser uma pessoa física, sem qualquer injeção de chip. Jiang Shen caiu na gargalhada e estendeu a mão direita. Obrigado pela informação. Estou muito interessado. Se a proposta for aprovada, me avise. Com certeza. Temos os mesmos interesses, não é? Zhao Xin agarrou a mão de Jiang Shen e apertou com força. Claro. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 131, Foguete. Saindo de Liua, Jiang Shen rejeitou o convite de Zhao Xin para se hospedar no Paradise Island Hotel sem nenhum custo e foi direto para o departamento de desenvolvimento. O círculo interno havia mudado drasticamente. Ele se lembrava de que, alguns meses antes, quando chegara ali pela primeira vez, as únicas coisas que o impressionaram foram o tanque-aranha e os soldados totalmente equipados. Agora, porém, havia pedestres em roupas extravagantes. A poeira de radiação no ar parecia mais deprimente do que nunca, mas um toque de vivacidade permeava todo o acampamento. Prosperidade. O carro de luxo de Zhao Xin não era mais o único. Menos veículos blindados patrulhavam as ruas agora ocupadas por veículos particulares. Ao longo da rua mais movimentada, havia expansões de prédios aqui e ali. Depois de mostrar sua identificação genética aos soldados em patrulha, Jiang Shen entrou no salão. Olá, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Disse uma recepcionista na recepção, profissionalmente, enquanto girava uma caneta. Gostaria de comprar alguns terrenos para abrir uma fábrica,
disse ele casualmente enquanto folheava os materiais promocionais sobre a mesa. Obviamente, ele não estava construindo uma fábrica. Tudo bem, desde que construísse um armazém, a chave era definir o critério de 200 metros quadrados. A Sixth Street estava prestes a estabelecer o primeiro banco, e 30% das ações seriam vendidas. O bolo era atraente demais para deixar passar. Imaginando o cenário, o número total de fábricas e pequenas instalações de produção seria inferior a 20, mas agora que a riqueza média aumentou exponencialmente, quão grandioso seria o crescimento econômico? Não seria exagero dizer que 20 aumentariam pelo menos 5 vezes em um ano, e a criação de um banco só aceleraria esse processo. Quantas pessoas precisariam de um empréstimo então? Era um retorno garantido. Comprando ativos? Obrigado por escolher investir na Sixth Street. Mas, senhor, atualmente, os terrenos disponíveis para construção estão esgotados. Talvez o senhor possa considerar a compra para os atuais proprietários. Esgotado? Tão rápido? Jiang Shen ficou chocado. Ele esperava que o desenvolvimento do terreno fosse atraente, mas não esperava que os lotes fossem vendidos tão rapidamente. Jiang Shen franziu a testa ligeiramente, pensando um pouco antes de continuar. Há algum ativo disponível para venda agora? Qualquer lugar serve. A recepcionista ficou perdida quando ouviu suas palavras e lhe lançou um olhar estranho. Talvez. Por que você não vai ao mercado e pergunta na bolsa de consignação? Ponto. Traço. Itens a granel e ativos fixos eram normalmente vendidos em consignação na bolsa. O vendedor normalmente fornecia as informações de venda enquanto armazenava os bens ou propriedades relacionados na bolsa. Um comprador com intenção de compra então coletava as informações e discutia o preço com o vendedor em uma reunião. Uma vez concluída a transação, o comprador precisava apenas levar os cristais à bolsa para sair com os bens adquiridos. Jiang Shen segurava uma folha de informações em suas mãos com as palavras "loja à venda, preço negociável" escritas nela. Jiang Shen parou em frente a um prédio, examinando a fachada da loja. Talvez para economizar eletricidade, as palavras "loja especializada em pernas falsas" foram escritas redundantemente no quadro eletrônico com tinta preta. Havia uma camada de poeira na janela de madeira, e a porta enferrujada, feita de cascas de árvore, parecia desgastada. Ele levantou a mão hesitantemente e, quando estava prestes a bater, a porta foi aberta com um puxão. Uma pequena TV quadrada apareceu de repente diante dele, quase assustando Jiang Shen, que sacou sua arma. A boca metálica abriu e fechou rapidamente, gaguejando com uma voz eletrônica e estridente. "Bem-vindo, estimado cliente. A loja fornece pernas mecânicas e instalações de próteses mecânicas, com serviços excepcionais para moradores do deserto que acidentalmente quebram seus membros." Ele olhou fixamente para o robô. Sua cabeça e corpo estavam conectados por uma mola, e ele começou a entender por que não havia clientes. Com tamanha recepção, seria surpreendente se algum cliente aparecesse. Ele empurrou o robô de lixo para o lado e entrou na loja. A sala estava mal iluminada, com um leve cheiro de óleo de máquina no ar. A parede exibia uma série de peças e equipamentos eletrônicos desconhecidos. Havia, no entanto, ninguém na recepção. Jiang Shen examinou a sala e gritou: "Ain, tem alguém aqui?" Sem resposta, ninguém. Ou ocupado com outra coisa. Ele hesitou brevemente antes de subir as escadas nos fundos da loja. O andar superior era o sótão e, pela porta aberta, ele ouviu murmúrios e explosões ocasionais e perturbadoras. É um problema com o processador central? Não, deve ser a unidade de controle do motor. A porta e o teto estavam escancarados. A sala estava repleta de uma variedade peculiar de equipamentos, e no canto havia um pequeno telescópio ao lado de um mapa celeste sensorial completo. No meio da sala, havia um espaço de 2 metros de largura, um cilindro da altura de 2 pessoas, uma cabeça pontuda. Foguete. O jovem que trabalhava com uma chave de fenda na mão foi interrompido pela voz surpresa e olhou na direção da porta. "É isso mesmo. É um foguete." Ele jogou a chave de fenda para o lado, esfregou o cabelo bagunçado e oleoso e sorriu. Jiang Shen examinou o foguete da altura de 2 pessoas e caiu na gargalhada. Alguém finalmente entendeu a beleza do meu design. A pessoa claramente entendeu errado, sua expressão animada enquanto ele abria os braços em direção a Jiang Shen.
Ele evitou suavemente o abraço de um homem que obviamente não tomava banho há alguns dias. Jiang Shen pigarreou. O propósito da minha viagem é investimento, certo? Eu sei. Não, você parece ter errado. SHH. O homem de repente gesticulou pedindo silêncio. Com uma expressão misteriosa, acenou para Jiang Shen. Deixe-me levá-la para ver algo divertido. O homem caminhou rapidamente até o canto da sala. Jiang Shen lançou um olhar estranho ao homem, mas acabou seguindo após um momento de hesitação. Sistema de energia normal, equilíbrio hidráulico normal, combustível normal, murmurou ele abstrusamente enquanto digitava rapidamente no touchpad de sílica gel. Seus olhos brilhavam com paixão. Jiang Shen ficou atrás dele e examinou os monitores sofisticados. Você é? Acenda. O rugido animado assustou Jiang Shen e interrompeu sua pergunta. A mão bateu em um botão vermelho. Bum! O fogo irrompeu do meio da sala, com as chamas abrasadoras queimando contra a base feita de um metal desconhecido. O chão começou a tremer violentamente e as vidraças rangeram. Rajadas de vento as atingiram, e Jiang Shen teve que cobrir o rosto para se proteger da forte corrente de ar. Entre os dedos, sua expressão de espanto podia ser vista. Que porra é essa? Que avião você está fazendo? Semelhante a que diabos você está fazendo? Vírgula. É um foguete. Espaço, aí vou eu. Lançamento. Contra a violenta corrente de ar, o homem lutava para manter o equilíbrio. Colocou a mão sobre o gatilho e o empurrou até o topo. A pressão do ar aumentou explosivamente, pressionando o homem imediatamente contra o chão. Jiang Shen, com sua forte condição física, mal conseguiu se manter de pé. Quando estava prestes a cair, ativou a armadura de nitrogênio em seu braço direito. A armadura de nitrogênio explodiu e se expandiu a partir de seu braço direito. O campo especial criado pelo nitrogênio criou uma zona de descompressão que desviou o fluxo de ar. A força foi imediatamente cancelada. Obrigado, amigo. O jovem mal conseguia se segurar enquanto sorria sem jeito. Jiang Shen desativou a armadura de nitrogênio e olhou para a sombra já alta no céu. Lançou um olhar fulminante para o jovem. Você é burro. Disparar um foguete do quarto. O que o chocou ainda mais foi que a tecnologia do futuro permitia que foguetes fossem lançados de dentro de casa. Quão avançados eram os materiais e a tecnologia de combustível. O homem deu uma risada forçada enquanto esfregava o cabelo bagunçado. Tudo bem, assiste State não proíbe atirar coisas para o alto. Jiang Shen ficou sem palavras. Dando tapinhas nas roupas amarrotadas, o homem pigarreou e estendeu a mão direita. Jiang Lin, dono da loja especializada em pernas falsas na Sixth Street. Após uma breve pausa, Jiang Shen apertou sua mão e então olhou para ele estranhamente. Perna falsa. Você pode me dizer como pernas falsas são conectadas a foguetes? Jiang Lin sorriu, um pouco envergonhado. A loja de pernas postiças foi aberta pelo meu pai. E agora? Embora ele perguntasse, Jiang Shen já havia adivinhado o que aconteceu. O filho não deu continuidade aos negócios do pai, deixando-os de lado para começar a trabalhar com foguetes. Não sou muito bom nesse trabalho. Ele deu de ombros, parecendo desanimado, mas então acenou para Jiang Shen com interesse renovado. Deixa eu te mostrar uma coisa legal. Jiang Lin deixou Jiang Shen novamente e caminhou apressadamente para um outro lado da sala. Perplexo, Jiang Shen soltou um suspiro de derrota antes de segui-lo. Com base nas configurações do programa, meu Explorer 8, com a maior velocidade do universo, entrou em órbita. Vejam. Os dedos de Jiang Lin pressionaram alguns botões no painel de toque. Luzes vibrantes do dispositivo cilíndrico de formação de imagens começaram a se entrelaçar, criando uma imagem visual magnífica. Este é o nosso planeta. Jiang Lin abriu os braços com um sorriso e abraçou as imagens imaginárias. Em seguida, virou-se para Jiang Shen com as sobrancelhas erguidas e orgulhosas. As pupilas de Jiang Shen se contraíram enquanto ele tremia em descrença. Uau, isso é incrível pra caramba. Azul e amarelo. Era a primeira vez que ele observava aquela terra. Tirando as cores, não era diferente do outro mundo. As cores pertenciam ao oceano, e as nuvens que deveriam ser brancas estavam, em vez disso, misturadas a um tom nada saudável, poeira de radiação, poeira química e poluentes industriais. A noroeste, o solo era verde escuro,
supostamente pertencente a um tipo de planta mutante. Ele se lembrou de Sun Jiao ao ter mencionado anteriormente que havia uma aliança ao norte. Ao sul, o negror assustador pertencia à Terra arrasada. Como o foguete estava próximo da trajetória orbital e sincronizado com a órbita da Terra, ele só conseguia visualizar as áreas da Ásia, mas a situação provavelmente não era melhor do outro lado da Terra. De várias perspectivas, este planeta não é adequado para habitantes humanos. Apesar das palavras sombrias, a voz de Jiang Lin era calma. Ele então pressionou mais algumas vezes o painel de toque, fazendo com que a perspectiva da tela mudasse repentinamente. É isso? Jiang Shen se livrou do espanto e olhou para o cinturão de detritos do mapa sensorial completo. Lixo espacial ao redor da órbita que formou um cinturão próximo à Terra. A Terceira Guerra Mundial não foi travada apenas na superfície. Jiang Lin sorriu e ampliou a imagem do Explorer 8. A maior parte dos destroços vem de armas aéreas, estações espaciais, satélites, bem como instalações de ataque orbital e mísseis anti-satélite. Parte dos destroços também é proveniente da instalação lunar que foi enviada para perto da órbita terrestre devido à força da explosão. Armas baseadas no céu, como o cajado de Deus. De repente, ele se lembrou do diário que havia lido antes. Observando os pedaços de metal, sua expressão era de choque. Mas não por causa da gravidade da guerra. Um ouro post-apocalíptico capítulo 132. Desculpe, sou um empresário não por causa da gravidade da guerra, mas por causa do dinheiro. Qualquer pedaço de destroço ali estaria centenas de anos à frente da tecnologia espacial do mundo moderno. Se ele o vendesse, na verdade, provavelmente seria difícil de vender. Percebendo isso, Jiang Shen forçou um sorriso. Quando estava prestes a desistir da ideia de cavar ouro no espaço, mudou de ideia. Pensou que, embora fosse difícil vendê-la, isso a usasse para si. Assim que adquirisse a ilha, poderia usar o nome do seu país para lançar um satélite, e isso seria interessante. É mais ou menos isso. Jiang Lin suspirou abruptamente, e o holograma completo desapareceu. Após uma pausa, Jiang Shen não pôde deixar de perguntar: o que aconteceu? Seu foguete não foi lançado com sucesso? Jiang Lin deu de ombros e olhou para Jiang Shen. Ele foi lançado com sucesso, mas a órbita próxima está repleta de pulsos magnéticos. Pode-se dizer que é quase impossível se defender contra pulsos eletromagnéticos. Só por durar tanto tempo, o Explorer 8 já atingiu seu limite. O Explorer 7 durou apenas 10 segundos. Então qual o sentido de disparar isso? Aumentar os detritos espaciais? Jiang Shen olhou para ele. Como isso pode ser inútil? São dados valiosos. Ao ver sua pesquisa sendo desvalorizada, Jiang Lin imediatamente ficou descontente. Ele pressionou mais algumas vezes o painel de toque, exibindo uma imagem na tela sensorial completa novamente, mas, desta vez, havia dados que Jiang Shen não conseguia entender. Posso saber para que esses dados serão usados? Jiang Shen olhou para os pontos verdes flutuantes com uma expressão estranha. Preparação para a viagem interestelar. O zelo brilhou nos olhos de Jiang Lin. Jiang Shen ficou sem palavras. Viagem interestelar? Isso mesmo. Em 2176, as Nações Unidas enviaram 6 naves de imigração ao espaço, sendo o destino mais próximo Capelar B, em Alpha Centauri, a 13 anos-luz da Terra. Então você está me dizendo que este fogo de artifício pode voar por 13 anos-luz? E você está disposto a enviar este fogo de artifício para encontrar a autoridade em Capelar B? Que fogos de artifício? Isso se chama Explorer 8. E, claro, não vou mandar isso para Capelar B. Mas isso não é exploração espacial? Experimentar, coletar dados, fazer melhorias. Agora, depois de inúmeras tentativas, já estou aqui. Jiang Lin apertou outro botão com confiança. O que é isso? Perguntou Jiang Shen, confuso com o diagrama cheio de dados. Mapa conceitual do motor de dobra espacial. Mas, devido a problemas de financiamento, está apenas 50% concluído. Ei! Jiang Lin coçou a cabeça, envergonhado, e olhou para Jiang Shen com expectativa. O que você acha? O motor de dobra espacial pode atingir velocidades maiores que a da luz, e haverá câmaras de hibernação para ajudar a passar o tempo durante a viagem. Está interessado? Um breve silêncio. Gostaria de entender uma coisa. Isso tem alguma coisa a ver com a minha compra do imóvel?
Jiang Lin não conseguiu entender o que Jiang Shen queria dizer, enquanto o encarava sem expressão. O quê? Jiang Shen pegou a folha de informações e apontou para ela. Loja à venda, preço negociável. Acho que não entrei pela porta errada. O rosto de Jiang Lin imediatamente ficou vermelho e ele murmurou para si mesmo. Não, eles não podem fazer isso. Ele rapidamente agarrou a mão de Jiang Shen, como se fosse sua última chance. Você viu a placa ali na frente? Viagem interestelar. Não está interessado? Um mundo livre de radiação. Uma civilização totalmente nova, contanto que esteja disposto a investir no meu projeto. Desculpe, eu já tenho esse mundo. Sinto muito. Sou um homem de negócios. Jiang Shen deu de ombros. Não vejo nenhum lucro potencial no seu projeto. Estou feliz morando aqui e não tenho planos de voar para o espaço. Mas, sem rodeios, parece que você não é o dono deste prédio. Ou você aluga um lugar aqui? Jiang Shen suspirou. Passos abruptos soaram lá embaixo e se aproximaram rapidamente deles. Jiang Lin, quantas vezes eu já te disse para não construir foguetes na minha casa, disse um homem grande de terno, maldosamente, enquanto se espremia pela porta e enxugava o rosto. Eu construí uma base de lançamento. Não vai danificar a estrutura do prédio, então sua preocupação é. O homem não pareceu interessado em discutir com ele. Esfregou as têmporas e disse ironicamente, não me importo. Pague seus 2 meses de aluguel. Depois, pegue suas tralhas e saia da minha casa. O rosto de Jiang Lin imediatamente empalideceu quando ele disse, você não pode. Esta é minha casa. O homem corpulento apontou para o nariz, os poucos fios de cabelo restantes em sua cabeça careca quase se arrepiaram de fúria. Acalme-se, Sr. Wu. Seguiremos o procedimento. Um homem em traje de combate preto, segurando um rifle automático, entrou pela porta e olhou para Jiang Lin. Olá, Sr. Jiang. Sou o executor da Rua 6. Com base no mínimo, o senhor deve pagar um total de 68 cristais ao Sr. Gong Kai. Caso contrário, a agência de execução tem o direito de tomar medidas. Além disso, como o contrato de aluguel foi rescindido, por favor, mude-se em até 3 dias. Caso contrário, a agência de execução terá que recorrer à força. Mas eu não tenho tanto dinheiro assim, gaguejou Jiang Lin. Desculpe, esta é a lei. Nos próximos 3 dias, você está proibido de sair de casa, a menos que consiga pagar a dívida. O executor deu de ombros e se virou para Gong Kai. Você está satisfeito com os procedimentos? Muito satisfeito. Gong Kai não ousou ficar bravo com o capanga. Ele encarou o pálido Jiang Lin, apontando o dedo em seu rosto com ferocidade. É melhor você preparar o dinheiro, ou... Jiang Shen, que estava parado ao lado, interrompeu de repente e disse com alguma frustração, você é dono da casa. Fazendo uma pausa, Gong Kai ergueu as sobrancelhas para Jiang Shen. Você é? Jiang Shen. Se esta informação lhe pertence, podemos conversar sobre o preço agora. Jiang Shen pegou a folha de informações e apontou para ela. Os olhos de Gong Kai brilharam imediatamente e ele sorriu amplamente com energia repentina. O Sr. Jiang gostaria de comprar a casa. Ótimo, ótimo. Vamos bater um papo no bar. Já que o problema está resolvido, vou me retirar agora. Cavalheiros, desejo-lhes um bom dia. O segurança tirou um bilhete do bolso e o entregou a Jiang Lin antes de descer as escadas. Não precisa ir ao bar, Jiang Shen balançou a cabeça e recusou. Vamos conversar aqui. Me dê um preço e, se for razoável, podemos fechar o negócio agora. O rejeitado Gong Kai não pareceu nem um pouco descontente. Em vez disso, seu sorriso se iluminou ainda mais. Ele precisava de dinheiro para comprar um terreno recém-desenvolvido para construir uma fábrica, contratar equipes de caça para ir à área industrial fora da cidade e obter equipamentos de produção, comprar matérias-primas, instalar cristais para iniciar a produção. Ativos do mercado. Esta loja não era sua única, e pagar o aluguel não era nem de longe tão lucrativo quanto abrir uma fábrica. Ele não sabia do plano da Sixth Street de abrir um banco, ou então não teria vendido a propriedade tão barato. Um comprador tão direto era incomum. Depois de um momento de hesitação, Gong Kai propôs um preço razoável para testar as condições. Com base na trajetória de desenvolvimento da Sixth Street, minha loja fica no centro do mercado.
Somando o armazém nos fundos de uma área total de 300 metros quadrados, quero um total de 6.900 cristais. O aluguel era de 34 cristais por mês, e com uma relação aluguel-casa em torno de 200, era um valor razoável. Depois de pensar um pouco, Jiang Xin assentiu. Vender um imóvel naquela área de alto potencial significava que Gong Kai precisava de dinheiro rápido. Com os olhos brilhando, Jiang Shen abriu a boca. Sem problemas, pagarei os 6.900 cristais de uma só vez. Mas tenho uma exigência, colocar a dívida dele em meu nome. Gong Kai calculou mentalmente. 68 não era uma quantia pequena, mas como precisava do dinheiro, não podia mais se preocupar com isso. Gong Kai olhou para Jiang Lin antes de sorrir e se virar para Jiang Shen. Certo, conforme solicitado pelo Sr. Jiang, a dívida será transferida para o seu nome. Jiang Shen assentiu e pegou o acordo que lhe foi entregue. Leu atentamente algumas vezes antes de assinar. Ele só precisava ir à casa de câmbio para pagar a quantia necessária para obter a propriedade. 6.900 não era um número pequeno, e a maioria das pessoas comuns não teria condições de carregar tal quantia. Com o desenvolvimento da economia, um banco era quase certamente necessário. Claro que, com sua dimensão de armazenamento, Jiang Shen era uma exceção. Ao ver Gong Kai, o dono da sua dívida, ir embora, Jiang Lin suspirou e enxugou o suor da testa. Obrigado, amigo. Se não fosse por você, não sei como teria resolvido isso. Jiang Shen agarrou a dívida e olhou para Jiang Lin com um meio sorriso. Agradecer? Cedo demais para isso. Jiang Lin olhou perplexo para Jiang Shen. A mudança na titularidade da dívida não significa que ela foi eliminada. Agora você me deve 68 cristais. O rosto de Jiang Lin, que havia acabado de recuperar sinais de vida, perdeu a cor mais uma vez. Eu não tenho dinheiro, ele disse entre dentes. Jiang Shen não pareceu surpreso com a resposta. Deu de ombros e continuou, você tem duas opções. Uma, vender todos os ativos da loja por dinheiro. Considerando a popularidade da indústria de armas de fogo, há uma alta demanda por matérias-primas metálicas. Esses objetos poderiam ser vendidos a preço de banana, sem problemas. Ao saber que seus produtos seriam vendidos como lixo, Jiang Lin imediatamente rugiu. De jeito nenhum. Nem pense nisso. Meu equipamento vale pelo menos 10.000. Esta é a porta para o novo mundo. Você sabe o valor dessas coisas? Já que você é um comerciante, não tem como não saber. Jiang Shen esperou pacientemente que ele terminasse o discurso antes de sorrir para Jiang Lin, que sentiu um arrepio na espinha. Jiang Shen respondeu lentamente, 10.000? Sem o reconhecimento do mercado, é apenas uma ilusão. Posso dizer que meu cabelo vale bilhões, mas quem o compraria? Sem um comprador, não tem valor. Na minha opinião, seu lixo não vale nem 30 cristais. Voar para o espaço? Quantos cristais são necessários para isso? Quantos anos? Com essa escala tão pequena, levaria 100 anos para poder voar para fora do sistema solar. Capelar B? Tem certeza de que as autoridades estão se saindo bem por aí? Tem certeza de que será bem recebido? Desculpe, mas sou um homem de negócios. Palavra por palavra, Jiang Shen repetiu a frase, e elas perfuraram o coração de Jiang Lin como agulhas finas. Seus lábios foram mordidos até perderem toda a cor. Com sua pesquisa considerada inútil, seu coração se encheu de raiva, mas ele se forçou a suprimi-la. As palavras de Jiang Shen acordaram do sonho. Ninguém pagaria por seu sonho. Mesmo que esse equipamento lhe custasse centenas de cristais, encomendados de mercenários que os obtiveram do Planetário Nacional, ninguém reconheceria o valor de seu trabalho, pois era desnecessário. Ele começou a se arrepender. Se não fosse tão teimoso em deixar os negócios do pai para trás, se não tivesse dedicado todos os seus esforços à exploração espacial, não estaria nessa situação em que nem conseguia pagar o aluguel. Jiang Lin respirou fundo e disse baixinho, posso ouvir a segunda opção. Finalmente ouvindo sinais de maturidade naquela voz, Jiang Shen sorriu. Um sonho imaturo de fato não valia o investimento, mas um cientista maduro sim. Segunda opção, trabalhe para mim. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.